Bem-vindos a todos. Todos são cordialmente convidados para esta palestra e eu desejo que todos estejam bem em toda parte do Brasil e do mundo, a todos os cidadãos brasileiros, que são mais de 200 milhões de brasileiros, não somente no Brasil, mas também em vários países, né? Em todos os países tem a colônia brasileira, né? E a gente sabe que aqui no Brasil é o momento da estação do inverno, momento de frios, né? Muito frio, né? Enquanto em muitos países estão a estação do calor, né? Tem muito calor em outros países, enquanto aqui a temperatura está baixa, inclusive no Rio Grande do Sul é o lugar que mais esfria, né? E outras partes, né? Um lugar ou uma nação está frio, né? Que nem aqui é o momento da temperatura mais baixa, enquanto outros países a temperatura é de calor, né? Então eu espero que a proteção do Criador esteja na vida de cada um, esteja na vida de cada pessoa, né? Em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? A gente vê os comentários, né? Em toda parte, né? Sobre sanções, né? Sanções de vários países, como da grande potência, né? Que é a América do Norte, né? E a gente vê esses comentários. O que precisa hoje é mais diálogo, né? Tá faltando diálogo, tá faltando a verdadeira democracia, tá faltando mais respeito, mais honra, né? Porque até biblicamente está registrado, por exemplo, na Bíblia, eu não vou falar detalhe sobre detalhe, que diz assim: todas as almas estejam sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha do Criador. E as autoridades que há foram ordenadas pelo Criador. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação do Criador, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. E diz: porque os magistrados não são para temor, mas para as boas obras, mas para os maus, né? Por exemplo, queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terá louvores dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, deve temer, pois não é sem motivo que traz a espada. Porque
as autoridades é ministro do Criador e vingador para castigar o que faz o mal, né? Portanto, é necessário que estejais sujeitos às autoridades, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, né? Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros do Criador, atendendo sempre a esta função. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, deve honrar, né? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros, né? Então está aí, né? As autoridades foi constituído, né, pelo Criador, né? E temos que respeitar as autoridades, né? Dar respeito a quem respeito, honra a quem honrar, né? Nós temos que honrar, amar as pessoas, respeitar as pessoas, né? E a gente vê que a falta de comunicação, como a gente tem falado, né, nos meios políticos, entre as comunicações, as negociações, é preciso respeitar para ser respeitado. A gente vê, por exemplo, na Europa, né, governos, autoridades, né, nações, né, que respeita a outra nação, né? A gente vê de vários países que um governo trata com respeito o outro. E aqui no Brasil também tem que ser assim. Tratar os outros com respeito, não é xingar um governo de uma nação, não pode xingar o outro, né? Um governo de um país não pode maltratar o outro, tem que jogar as cartas na mesa, negociar e ter relações democráticas com os países livres, né? Para que não haja sanção ou sanções, né? São sanções, né? Em que as pessoas ficam restritas, não podem viajar para outros países e outras sanções que tem por aí, né? Que muitos países aí sofreram sanções, né? Então temos sim que entrar para o diálogo, para a comunicação, tudo isso para evitar, né, problemas sérios com as grandes potências, com as outras nações, mas temos que salvar, né, as empresas, atrair empresas, salvar os cidadãos, né, de sanções, por quê? Porque o diálogo, a comunicação vai ajudar bastante, né? É o país sem diálogo, um governo sem diálogo, dobrando apostas para poder agredir uma nação, agredir outro, isso não leva a nada. Dobrar aposta, né? E que nem o caso, né, que se comenta muito sobre anistia, né, aqueles presos, né, que foram presos por causa daquelas manifestações e que um grupo depredou ali em Brasília, né, mas nem todos estavam ali, nem todos cometeram depredação, nem todos envolveram com anarquia. Eles não estavam armados, como que pode ser golpes? Pessoas que estavam com a bandeira na mão, eles não cometeram golpe nenhum.
porque golpe se usa forças armadas, exército, revolução, né? Então tem que liberar essas pessoas de idade, essas pessoas que estão presas. É preciso liberar. Eles não cometeram agressão, eles precisam. Então tem que haver união no Brasil, o agro, e outras, as empresas, né, os empresários, os trabalhadores, têm que libertar, têm que exigir, né, que as autoridades que foram constituídas pelo Criador solte essas pessoas que não cometeram o crime, né, que são acusadas de golpes, né, e que não são golpistas, né? Então vamos salvar o nosso país, né, de toda a crueldade e vamos evitar, né, sanções, né, como falam em sanções para muitas autoridades, muitos ministros, né, que foram sancionados, estão comentando isso, né, nas mídias, os youtubers estão comentando, né. Existem muitas sanções, né, como a Lei Magnífica, existe várias sanções que podem prejudicar o país, por exemplo, cortar o GPS ou então interromper, né, o funcionamento, né, da internet e outros meios. E a gente tem que evitar sanções que prejudicam, né, a relação diplomática entre um país e outros. Temos que ser ao lado do bem, né? Porque se as autoridades foram constituídas para o bem, né, deve haver diálogo e harmonia entre os poderes. Tem que haver harmonia e não perseguir, né, as pessoas de bem, né, não fazer uma caça às bruxas, né? Então está aí o recado que a gente está falando, né? Então as pessoas têm que viver em paz, né? Não ficar dobrando aposta, né? Porque dobrar aposta, né? Agredir, ofender presidentes de outras nações, inclusive das grandes potências, né? Temos que procurar dialogar, né? Geralmente na Europa a gente vê o respeito, né? Mesmo sendo autoridades e presidentes e reis, eles comentam um com o outro, mas eles têm o respeito, eles não xingam, não falam palavrões, né? Então, um governo, um presidente, uma autoridade, eles têm que saber dialogar e conversar e não ficar dobrando aposta para engrossar a tirania, porque os brasileiros não são tiranos, não são tiraninho, né? Não, os brasileiros não são tiraninho, são trabalhadores, são pessoas que querem trabalhar, são pessoas que pagam até muitos impostos, né? Pagam mais do que muitos países por aí não pagam tanto impostos ou imposto, né? Então, as pessoas precisam ter diálogo, ter união, né? E viver em paz com todas as nações e atrair, por exemplo, trabalho, emprego, né? E defender a liberdade, né? A liberdade, o direito de ir e vir, o direito de usar a internet. Não há necessidade de
censurar os meios de comunicação e nem dobrar a aposta, né? Mas pelo contrário, né? Sempre pacificar, procurar a pacificação, né? Porque a pacificação, né, é muito importante, né? Sempre procurar a paz, né? Com todos, com todas as nações e sempre evitar de ofender, né, e de dobrar a aposta para prejudicar uma nação e a sua diplomacia, né? Hoje eu quero comentar vários assuntos, né? A gente vê que existem muitos problemas sérios, né? Que pessoas que muitas vezes ele ao alimentar, né, ele pode se engasgar. Por exemplo, tem muita gente que precisa sempre, isso é para todos, né? Tomar cuidado por exemplo, ao comer o mel, por exemplo. O mel, ele é muito importante, né? Ele é um antibiótico natural, só que o mel, se as pessoas não tomar cuidado, ele pode engasgar com mel, né? O mel também as pessoas podem se engasgar, não só com mel, né? Tem gente que já aconteceu muitas vezes, né? Pessoas comer peixe e se engasgar com espinho, né? Espinho de peixe, né? O espinho ficar parado na garganta, né? Isso daí já tem acontecido, né? Então temos que evitar tudo isso. Pessoas, por exemplo, eu ouvi falar sobre pessoas que foi comer carne, né? E se engasgou com osso, né? Que parou na garganta e ficou todo inchado, né? Quase foi a óbito. E aí a sorte que um médico, né? Um médico, parece ser, eles disseram que era de Belo Horizonte, um médico, conseguiu extrair, né, aquele osso, né? Osso de carne que parou na garganta e salvou aquela pessoa, mas aquela pessoa ficou com a garganta toda inchada, né? Quase foi a óbito. Então temos que tomar cuidado na hora de se alimentar, né? Já ouvi pessoas que foi comer fruta, engoliu, por exemplo, a semente, né, de uma fruta e teve que fazer uma cirurgia, né, que aquela semente daquela fruta parou acho que é no esôfago, né? Parou e teve que fazer uma cirurgia. Então temos que ter cuidado na alimentação, né? Mastigar bem, observar bem, tomar muito cuidado, né? Então, temos que ter cuidado na alimentação para não se engasgar, né? Comer devagar, ficar pelo menos 20 minutos ali tranquilo ao redor da mesa, não comer correndo, né? Tem muita gente que ele vai se alimentar no almoço, no jantar, na hora da ceia, e ele come correndo, né? Ele se alimenta correndo, né? E não é assim, né? Tem que ficar pelo menos 20 minutos tranquilo ali, se alimentando e mastigar bem, né? Porque é importante que as pessoas possam se alimentar bem, possam mastigar bem, para que não haja problema e também tomar cuidado para não se engasgar com a alimentação, inclusive cuidado com as crianças, né? Tomar muito cuidado com as crianças pequenas para não engasgar, né? O maior medo das mães disparado é o engasgo, né?
Então, as mães têm o maior medo, principalmente na introdução alimentar. É o que acontece, né? Por isso, é comum ouvir relato que o bebê nunca comeu determinado alimento por conta desse medo. Então tem que tomar cuidado, né? Principalmente criança, né? E na fase da introdução alimentar, né, que a gente sabe que muitas crianças ainda não têm dente, né? Tem crianças pequenas que não têm dente, né? E parece indefesa, mas será que existe mesmo algum perigo, né? Se você conhecesse, né, que pode acontecer problemas de engasgar, né? Então, é importante ter cautela, né? Importante cuidar da criança, né? Evitar de engasgar, né? Então tem que evitar isso daí. O engasgo e os sinais de prontidão. O que os sinais de prontidão têm a ver com engasgo? Então a gente vai ver alguma coisa, né? Que está escrito aqui na tela do computador, né? É tudo, né? Porque a criança deve começar a introdução de alimentar por volta dos 6 meses, né? Quando a criança começa a se alimentar, começa a pegar o jeito de comer, né? E tem que se aprender, né? Tem que aprender. A criança tem que aprender a comer e tem que ter cuidado, é claro, né? A mãe e os pais têm que ter cuidado com as crianças pequenas por causa desse problema de causar um engasgo, né? Quando tiver os sinais de prontidão. Isso é essencial para evitar os engasgos e os sinais são: o bebê consegue manter a cabeça erguida e sem apoio, ele consegue ficar ereto, ele consegue levar comida e objeto à boca. Seu bebê consegue comunicar que está satisfeito. Então, os cuidados é importante, é indispensável observar esses sinais, né? Então, é importante, né? Você vai perceber que o seu bebê está preparado para comer, né? Tem que observar isso, né? O controle, por exemplo, da cabecinha, da cabeça da criança, por exemplo, ela é essencial para a alimentação e deglutição, evitando que a criança não engasgue, né? Tudo isso é importante, né? Da mesma forma, é importante também estar sempre sentado em posição vertical para comer, para garantir que possa engolir os alimentos corretamente. Esse é os cuidados que as mães, os pais têm que ter, né? E a vontade incontrolável dele levar tudo que pega à boca é uma parte natural do aprendizado e do desenvolvimento sensorial, né? Então, tem que prestar atenção nesses sinais, né? Que eles garantem a segurança que você vai precisar ter para oferecer os alimentos com confiança e tranquilidade, né? Então tem que evitar, sim, que as crianças, por exemplo, não venham engasgar, né? Então tem que tomar cuidado com as crianças e até as pessoas adultas mesmo, né? As pessoas adultas também podem se engasgar também, né? Como evitar de se engasgar, né? Então está aí, né, que a gente tem que tomar cuidado, né? No engasgo, o bebê não consegue ter nenhuma reação, né? Ele não faz nada, ele não se mexe
porque o ar não passa, né? Aí é o problema quando a criança está engasgado, né? Mas o que mais pode causar engasgo, por exemplo, são vários alimentos, né? São vários alimentos que pode provocar o engasgo nas crianças. O leite líquido, né? Crianças pequenas, ela pode se engasgar com leite líquido, podem se engasgar com milho, com pipoca, com castanhas, com nozes, com uva, tomate, cereja, balas, né? Carne, azeitona, pirulito, chiclete, salsicha, amendoim, frutas secas. O importante é tomar cuidado, é cuidar do seu filho, da sua criancinha, né? Para que ele não venha engasgar. Hoje as pessoas acham tão difícil, né? Hoje cuidar de uma criança, mas a criança, o que a gente semeia aqui no mundo, a gente colhe, né? Porque se a gente, ou os pais, ou as mães, tem seu filho e semeia a boa semente, educa a criança no caminho que deve andar, essa criança ela vai produzir bons frutos, né? Porque o que a gente semeia, a gente colhe, não é verdade? Se as pessoas, as mães, os pais não ensinar essa criança e ele se perder, então as mães, os pais, por exemplo, ele vai chorar, vai ter muita lágrima derramada, por quê? Porque não semeou a boa semente. Quando, por exemplo, se fala em adotar uma criança, a gente vê que muitas pessoas, eles preferem adotar um pet, né? Ter um pet ou ter vários pets, mas não querem adotar uma criança. Mas as crianças, nós temos que dar valor às crianças e educar a criança ou as crianças, né? No caminho que deve andar, no caminho bom, né? Temos que educar as crianças no caminho bom, né? Adotar uma criança, isso daí é bênção de Deus, né? Feliz quem adota uma criança e ensina ela certinho, né? Ensinar a criança não é ficar em cima da criança, né? Não é maltratar a criança, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar é ensinar os bons princípios, os valores, né? E ter cuidado, né? A pessoa que tem, o pai e a mãe que tem crianças, que orienta aquelas crianças para o bom caminho, ele vai colher o bom fruto, né? Porque se estiver semeando a boa semente, vai ver o resultado. É que nem adotar uma criança. Tem gente que acha que é uma dificuldade adotar uma criança. Adotar uma criança é uma benção. É uma benção. As pessoas preocupam, mas tem que ir no médico, tem que levar no médico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A coisa está difícil. O povo não tem dinheiro. Não é assim, não é assim. O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar o ódio, a gente vai colher ódio. Se a gente plantar o amor, a gente vai colher o amor. Se a gente semear o bem, vai colher o bem. Então é assim também os pais ou as mães, né? Que tem e cuida da sua criança, ensina o caminho certo. Assim também é adotar uma criança. Adotar e ensinar o caminho que deve andar, né?
Então, como você viu, né, os campeões do engasgo é o leite, né? O leite também tem que tomar cuidado. Na verdade, são os líquidos, né? Então, tenha certeza que você já viu algum caso de bebê que engasgou mamando, seja no peito, seja na mamadeira, né? É muito mais comum o engasgo com líquido que com alimentos sólidos. Então tem que cuidar das crianças, né? Para que as crianças não venham se engasgar, né? Não somente cuidado com as crianças na hora de alimentar, mas também ter cuidado com piscina, né? Quem tem piscina, por exemplo, pessoas que têm piscina têm que tomar cuidado com criança também, que para que essas crianças não venham afogar em piscina, né? Piscina que tem no fundo do quintal, né? Então tem que tomar cuidado, né? E estar atento a isso, tomar cuidado na hora de sair com o carro, né? Quando vai sair da garagem, né? Tem a garagem do carro. Ao sair com o carro, tem que tomar cuidado com crianças pequenas e não só com crianças pequenas, mas com tudo. Na hora de sair com o carro para não atropelar, para não passar em cima da criança. E assim por diante, né? Até em meio nas rodovias, na calçada. Tomar cuidado ao dirigir, tudo isso é importante, né? Então é assim, né? Mesmo assim, se a mãe não tiver segurança, nada adianta tentar. No início, os cortes são compostos e finos para que o bebê pegue de um lado e sobre um pouco para que ele coloque na boca. A chance de engasgo, sinceramente, é muito pequena, né? Então, está aí, né, essa dica, né, sobre cuidado com o seu bebê. Vamos valorizar as crianças, né? Vamos dar valor. Crianças é bênção. Crianças é bênção de Deus. Tem muita gente que está aí endemonizando tudo hoje, né? Ah, criança, não, Deus me livre. Eu prefiro ter um cachorro, mas não uma criança. Não, não é assim, né? Não é assim que a gente vai pensar, né? Tem muita gente querendo demonizar tudo, né? Mas não é assim. Vamos procurar entender que temos que cuidar das crianças, com certeza, né? Tem que cuidar das crianças, porque o que a gente semear na criança, ensinar a criança, educar a criança, isso vai ser muito bom, né? Futuramente, vai gerar resultado com certeza, né? Eu quero comentar também um pouco, muita coisa, né? É muita coisa que a gente podia comentar, né? Mas eu quero comentar, por exemplo, eu quero comentar sobre várias formas naturais para abaixar a pressão alta, né? Pressão alta, né? Ou seja, a hipertensão, né? Eu quero falar agora sobre esse assunto, né? Então, temos que cuidar da pressão, sim, né? E há várias formas naturais para baixar a pressão. É só se cuidar, né? Para baixar a pressão arterial sem remédio, é possível
com medidas naturais, como, por exemplo, praticar atividade física 5 vezes por semana. Então está aí, né? Praticar atividade física, como eu já tenho falado, né? E também, se tiver meio gordo, né? Se tiver fora do peso, né? Procurar emagrecer, diminuir o consumo de sal refinado, né? O sal refinado tem muito cloreto de sódio e pode sim dar problemas e subir a pressão, né? Dar problema de pressão, sim, né? É claro, né? Existe o sal marinho, existe a flor de sal, mas mesmo assim, tem o sal do Himalaia, né? Mas mesmo assim não pode exagerar, não pode exagerar. Então, além de aumentar o consumo de ômega 3, evitar bebidas alcoólicas ou cafeína, né? Tomar em excesso, né? O café é muito bom, mas não pode ser em excesso. E deve consumir o ômega 3 que está no peixe, né? Está no atum, né? Está em vários peixes, na sardinha, né? O ômega 3 é muito importante, né? É claro, né? O café é muito bom, não em excesso, né? Não pode tomar em excesso, né? Então está a dica que ajuda a evitar a pressão, por exemplo, pressão alta. É necessário, né, evitar excessos de sal, né? Seja o sal que for, o sal marinho, o sal do Himalaia, ele é muito bom porque ele tem vários minerais, né? Só que o sal refinado é pior, né? É muito mais pior para a pressão. Então existe possibilidade de se controlar a pressão sem tomar remédio, com alimentação, mas as pessoas não seguem isso, né? As pessoas muitas vezes eles dormem no ponto. Na hora de tratar de pressão, na hora de se cuidar, ele dorme no ponto. Então, onde que acontece a subida exagerada da pressão, o excesso de pressão, né? Então, as pessoas não podem dormir nesse sentido, ou seja, se distrair, né? Então, existe sim o controle da pressão antes de iniciar o tratamento, né? Em caso, tem pessoas que têm que tomar mesmo, porque tem problema cardíacos, né? Tem problema do coração, então não tem como deixar de tomar o medicamento, não tem. Ela tem problema cardíaco, né? Ainda mais tem pessoas que ele não tem aquela necessidade, aquela urgência. E muitas vezes é só ter um equilíbrio, uma nutrição muito diferenciada, e ele não precisa de tomar remédio de pressão e também nem remédio para colesterol. Eu, conversando com um homem num hospital, em certo hospital, aí perguntei para ele se ele ia fazer consulta. Ele disse: Ah, eu tomo remédio para colesterol. Eu vou consultar porque eu preciso tomar remédio. Aí eu comecei a comentar, né, que há outras maneiras de tratar do colesterol. Se é só o colesterol, existem outras formas de tratar, por exemplo, através de uma alimentação diferenciada. A pessoa não precisa tomar remédio para colesterol. E o homem diz que tinha que tomar remédio para colesterol, né? Então, mas existem outras maneiras, né? Para principalmente o colesterol ruim, né? Existe várias alimentação que vai
diferenciar, né? E vai melhorar, né? E aumentar mais o bom colesterol, porque todo mundo precisa do colesterol. O colesterol é que faz a gente levantar o braço, o colesterol é que faz a gente caminhar, porque o fígado tem colesterol, o coração tem colesterol, né? Os rins têm colesterol. Sem colesterol nós não vivemos. Agora, a gordura ruim é só evitar comer muita fritura, porque uma fritura, por exemplo, batatas fritas, comer em excesso, aí dá problema, né? Com certeza dá problema. Então tem que ter um equilíbrio, né? Na alimentação, né? Tem que ter um equilíbrio, né? As pessoas, né, que muitas vezes usam medicamento principalmente para a pressão. Tem pessoas que têm pressão alta, por quê? Porque ele tem o peso elevado, né? O peso dele está além do limite, né? Então tem que perder peso, né? A pessoa que tem problema de pressão e o peso dele está passando dos limites, então ele precisa emagrecer. Precisa emagrecer, com certeza. E evitar de comer muito sal, né? Também é importante evitar consumo de alimentos ricos em gorduras, açúcar, gorduras de boi, né? De vaca, né? De carne vermelha. Evitar produtos enlatados, embutidos, produtos em conservas que tem muito sal, né? Pois contém excesso de sódio e conservantes e que pode levar, por exemplo, ao aumento da pressão, né? Então, além disso, é importante beber 1,5 a 2 litros de água por dia para manter o corpo bem hidratado, né? Equilibrado e permitir o funcionamento adequados do rins, do fígado e de todos os órgãos, né? E as pessoas devem consumir apenas 5 gramas de sal por dia, já é o ideal, não pode exagerar, não pode exagerar, né? Então tem que ser maneirado, né? É muito importante o controle do consumo de sal, né? Ao ingerir pelo menos uns 5 gramas de sal por dia, o que corresponde a 2 gramas de sódio, né? Então aí já tem que maneirar, né? Então é necessário observar bem a embalagem de produtos no mercado, né? Para ver a quantidade de sal, de sódio, né? Evitar usar sal para temperar a comida em excesso, por exemplo, essas farofas prontas tem muito sódio, tem muito sal, né? A gente sabe que tem muito sal, né? E temos sim que preferir alimentos e temperos como cominho, alho, cebola, salsinha, pimenta, orégano, manjericão, folha de louro, né? E usar no lugar do sal, usar o limão, né? O limão que é muito importante para as pessoas. O limão ajuda bastante, né? E não extrapolar, né? Extrapolar ao usar o sal, né? E usar bastante o alho também é importante, né? E praticar exercício, né? Exercício físico pelo menos 5 vezes por semana, hein? É só 5 vezes só, né? Só 5 vezes. Conta com o dedo. 1, 2, 3, 4, 5.
praticar exercício ou caminhada é importante. E exercício 5 vezes por semana, ou então fazer uma caminhada, né? Pelo menos uns 30 minutos, né? Praticar atividade física, 30 minutos, ou 1 hora por dia, isso vai depender de cada um, né? E vai ajudar, né, a controlar a pressão. A caminhada ajuda bastante. O exercício físico, por exemplo, melhora a circulação do sangue, né? Pelos vasos, né? Auxilia o bom funcionamento do coração, além de ajudar a controlar os níveis de hormônios que aumentam a pressão, como a adrenalina e o cortisol, né? Então está aí, né? Ingerir, né, coisas que têm mais potássio e magnésio, né? E algumas excelentes opções, por exemplo, caminhar, correr, pedalar, nadar, dançar, é o ideal, né? Associam um exercício anaeróbio com apenas algum peso 2 vezes na semana de preferência. Existem vários fatores, né? E ingerir coisas que têm potássio, magnésio, que é muito importante, né? Que isso, o potássio, o magnésio, associado a um controle de pressão arterial, né? Exercício físico, vai ajudar bastante, vai ter um bom funcionamento do sistema nervoso, vai melhorar os vasos sanguíneos, né? Problemas dos músculos do coração, né? Abandonar o cigarro, abandonar os vícios, né? Diminuir o estresse, evitar muita raiva, muito nervoso, evitar bebida alcoólica, reduzir o açúcar, o carboidrato, aumentar o consumo de óleo de peixe ou ômega 3, né? Tudo isso, diminuir o excesso de cafeína, né? Tem que usar, pode usar, mas com moderação, né? A cafeína, por exemplo, presente no café, chá verde ou chá preto, por exemplo, pode aumentar a pressão arterial em excesso, né? Temporariamente por até 3 horas, né? Após o seu consumo. Então tem que moderar, né? Fazer tudo com moderação. Aí vai, com certeza, melhorar a pressão, melhorar o sistema, melhorar muito mais, né? Então, está aí essa dica, né? E também pessoas que têm peso em excesso, né? Pessoas que são muito gordas, pessoas que comem muito massa, né? Pessoas que comem muito carboidrato também, pode também fazer o tratamento para emagrecer um pouco, né? Porque muito excesso de gordura também prejudica o mau funcionamento do organismo, né? Então, pode sim fazer uma dieta para emagrecer, né? E as pessoas, com certeza, as pessoas vão melhorar de saúde, vão ter uma saúde muito mais melhor. Por quê? Porque as pessoas tendo o peso equilibrado, vai ser melhor, né? Vai ser muito melhor. Para fazer uma dieta para emagrecer rápido e de forma saudável, é importante manter uma alimentação equilibrada, né? Uma alimentação equilibrada
ingerindo menos caloria e priorizando o consumo de proteínas magras, gorduras saudáveis, frutas, vegetais frescos, cereais integrais. Tudo isso vai ajudar a saúde, vai ajudar na sua melhoria, no seu bem-estar, né? Eu vejo gente, por exemplo, pessoas jovens aí que fazendo a redução do estômago, né? Eu já tenho comentado sobre isso, né? Pessoas que fez redução do estômago e sendo que não há necessidade de fazer redução do estômago. Pessoa jovem, né? Pessoas aí 17 anos, pessoas aí com 20 anos aí fazendo redução do estômago. Por quê? Porque ele come muito, se alimenta muito, mas não há necessidade disso. As pessoas têm que fazer caminhada, as pessoas têm que fazer exercício, as pessoas têm que evitar o excesso de carboidrato. Quando as pessoas começam a alimentar mais com coisas da horta, né, hortaliça, aí ele vai ter mais o peso mais equilibrado, né? Porque vegetais, frutas frescas, cereais integrais, isso vai ajudar bem as pessoas, né? Agora, o carboidrato, né? Comer pizza, comer lanche toda hora, então aí as pessoas vão engordar, com certeza as pessoas engordam, né? Vão engordar mais, né? Então tem que abandonar o refrigerante, a coquinha, todo tipo de refrigerantes tem que pode deixar de lado e comer a fruta, né? É melhor chupar uma laranja, comer uma fruta e evitar, né, de tomar muito refrigerante, comer muito lanche, né? Então tem que haver sim um equilíbrio para que as pessoas possa emagrecer ou então manter, né, o peso equilibrado, né? Já os alimentos como queijo gordo, sorvete, o sorvete também, o ideal as pessoas fazer o sorvete em casa, né? Fazer o sorvete sem muita gordura, sem muita mistura, sem conservante, o sorvete natural. Isso é muito importante. Eu não estou condenando quem vai chupar um sorvete. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Só que as pessoas têm que procurar na sua casa, no seu lar, procurar fazer aquele sorvete mais integral, né? Faz na sua casa o sorvete integral, em vez de comprar aquele sorvete recheado, né, de muitas coisas, faz o sorvete em casa, né? Hoje a gente sabe que tem muitos cursos, tem muitas orientação para que as pessoas possam fazer as coisas em casa, né? Por exemplo, alimentos industrializados, comprar as coisas tudo industrializado, o almoço industrializado, né? Por exemplo, refrigerante, temperos prontos, né? Ou macarrão instantâneo, isso não é muito bom. Refrigerante, temperos prontos, macarrão instantâneo deve ser evitado, pois tem muitas calorias e açúcar, né? Tem o açúcar, tem aditivo químico que pode atrapalhar a perda de peso, né? Então, tudo que é embutido, tudo que é industrializado, tem muita coisa que faz as pessoas se engordar, né? As pessoas, em vez de emagrecer, as pessoas engordam muito mais, né? Então,
é muito importante as pessoas comer as coisas mais naturais, né? Para o bem da sua saúde, né? Com certeza, para melhorar a sua saúde, isso é importante, né? Então, antes de escolher ou comer durante a dieta, é importante a gente saber a quantidade de caloria, né? Que você pode ingerir ao dia, né? Tem que beber bastante água, isso daí não pode faltar, né? Principalmente as pessoas que são mais de idade, que é problemática em beber água, né? Que muitas vezes eles não sentem sede, né? Pessoas de certa idade às vezes não sentem tanta sede, mas tem que beber água sim, né? E para manter o peso, proteínas magras, né? As proteínas magras, como carne de frango, né? Filé de frango, peixes, né? Tofu, né? Queijo branco, como ricota, né? Cottage, queijo Minas, contém o menor teor de gordura, né? E ajuda a diminuir, né? Ajuda a diminuir a quantidade de caloria da sua dieta, né? Ao fazer uma dieta, né? Além disso, por serem digeridos de forma mais lenta, as proteínas ajudam a controlar a fome e diminuir o impulso de comer facilmente. Então está aí, né? É importante consumir ou comer proteínas magras, né? E todas as refeições do dia sempre proteínas magras, né? Que é importante. Então está aí, né? Essa dica importante para as pessoas que queira ter o peso equilibrado, né? Que é muito importante, né? Comer proteínas magras, né? Ingestão diária de proteínas, que deve ser em torno de 30% do valor calórico, né? Gordura saudável, né? Por exemplo, as gorduras saudáveis é importante, azeite extra virgem, azeite de oliva, né? Isso é importante. As oleaginosas, como por exemplo as nozes, amendoim, semente de abóbora, girassol, né? E chia, que vai ajudar a acelerar o metabolismo, além de promover uma saciedade, contribuindo para o emagrecimento. Então está aí, né, essa dica importante, né? Frutas, vegetais, fresco, né? Cereais, integrais, tudo isso vai ajudar. Alimentos termogênicos, né? Os alimentos termogênicos, como por exemplo a canela, a pimenta, chá verde, hibisco, maca peruana, né? Então, contém substância como cafeína, capsaicina, gingerol, que ajuda a acelerar o metabolismo, né? Contribuindo para o emagrecimento, né? Quer dizer, os alimentos termogênicos vêm ser canela, pimenta, chá verde, hibisco. Tudo isso, né? Vai sim ajudar as pessoas com certeza, né? Então está aí essa dica para as pessoas que é muito importante. Vamos cuidar da saúde e não esqueça de usar uma blusa. Tem muita gente aí no frio, passando frio, né? Muita gente usando camiseta, né? Jovens, novo, e não usa blusa. Pessoa de idade andando, né? Num frio tremendo,
sem uma blusa, deixa de passar frio. Procure usar uma blusa, procure se agasalhar. Passar frio para quê? Para quê passar frio, né? Não adianta, não vale a pena ficar passando frio, né? Vai querer se mostrar, né? O, o Tarzan, né? Mostrar que é um Tarzan, como um Tarzan, né? Deixe de passar frio, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde e uma boa alimentação. E procure clicar embaixo, né? Olhar embaixo que a gente deixa os links, né? Para as pessoas, né? Que fala, inclusive, links para as pessoas estudar curso, né? A gente sempre deixa, né? E guarde isso e procure assistir, né? Ter paciência e assistir, embora os vídeos, ou seja, essas palestras, elas demoram bastante, mas pode sim ter um pouco de perseverança e paciência e assistir todas as palestras completas, sim, isso é muito importante. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Até lá.